Olá, aqui é a TV Saci, eu sou Janete Lima. Hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre a Previdência Social. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a Priscila Firmino, que é ativista social, ela é membro da União de Mulheres na Política e também estudante de Direito. Olá, Priscila, é um prazer recebê-la aqui hoje no nosso programa. Olá, Janete, tudo bem? Olá, Newton, tudo bom? Estou muito contente em participar do programa. Passo a palavra para a Janete novamente. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada. Então, o nosso convidado é expert em previdência social, é um profundo conhecedor das ações, é um pesquisador, é o nosso querido Nilton Salles, formado em sociologia, está no seu 3º mandato como vereador, vice-presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas da região. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, Nilton, por estar conosco aqui. E eu já quero fazer a primeira pergunta, já passar a palavra para você com a primeira pergunta. Qual é a situação da Previdência Social hoje para o cidadão brasileiro? Olá, Janete. Olá, Priscila. É um prazer muito grande participar desse debate, que é muito importante para o dia a dia das pessoas, principalmente, Janete, as mais humildes, né? As pessoas humildes que têm menos acesso a essas informações e que ficam à mercê de pessoas mal intencionadas que conduz, às vezes, a situações que elas tomam prejuízo. Então, vamos logo à Previdência Social. Eu agradeço, o sindicato está aberto aqui para vocês, todos os momentos que necessitar. A primeira pergunta, Janete, eu quero iniciar dizendo o seguinte. A Previdência Social, posso dizer com segurança, é uma entidade mais humana que eu conheço do planeta Terra. Uma entidade que acolhe um segurado. Desde a maternidade, né? Desde o auxílio maternidade, até o benefício de prestação continuada, que é para o idoso. Isso é muito grande. Isso, do ponto de vista humano, é muito grande, é muito importante para uma sociedade. E a gente costuma dizer aqui no sindicato, Janete, Priscila, que aposentar é um ato de negociar, né? Qual a relação que você estabelece com a Previdência Social quando você vai lá, ou paga o carnê, ou entra pela empresa, né? Pela empresa é uma relação obrigatória que é retido na folha de pagamento do funcionário o valor da Previdência Social. E o carnezinho é uma opção que você faz de ser assegurado pela Previdência Social. E esse ato de negociar é quando você precisa da Previdência Social, você saiba juntar toda a documentação necessária para que você requer o benefício. Então, por isso que a gente trata como um ato de negociar. Aqui em Botucatu, por exemplo, o nosso sindicato, nós fizemos parte do Conselho de Previdência Social. Isso foi importante no decorrer, a ação do nosso representante para poder defender o trabalhador. O que acontece é que as pessoas não procuram conhecer qual que é o verdadeiro objetivo da Previdência, o que ela significa para ele quando ele estabelece relação, e ele deixa de negociar com a Previdência Social e procura, às vezes, uma pessoa só porque é um pouco mais desinibida do que ela e dá o direito dessa pessoa conduzir uma aposentadoria dela, o que acontece muitas vezes aqui na nossa região. Aqui na nossa região, Janete, nós temos pessoas que sequer conhecem direito e que se dá o direito de tentar aposentar um outro, sendo que essa pessoa pode ir, sentar na frente do agente previdenciário, ouvi-lo e ver o que é necessário para poder buscar esse benefício. Esse problema ele é geral nas cidades pequenas. Foi com esse objetivo, Janete, que nós fundamos o Sindicato dos Aposentados na região, para poder dar esse auxílio a essa pessoa humilde, esse trabalhador, para ele não precisar de custear a aposentadoria dele quando a gente vê que não há necessidade. Então, a parte administrativa da Previdência Social
ela cabe direto ao interessado ir lá e procurar a previdência. Caso ele seja lesado, caso ele não seja atendido, aí sim que ele deve procurar o advogado, né, do seu conhecimento, da sua confiança, para te dar o suporte. Mas, se ele buscar, por exemplo, o nosso sindicato, onde nós vamos dar todas as informações para esse cidadão, a hora que ele procurar a Previdência Social, ele vai manuseado de todas as informações e, inclusive, detendo todos os documentos necessários para buscar o seu benefício. É isso que é importante a pessoa saber. A parte administrativa da Previdência Social é um dever exclusivamente do interessado para que ele possa ouvir a Previdência, para que ele possa saber se ele está sendo atendido e se essa negociação que ele vai fazer com a Previdência é bom para ele e é bom para a sua família. Então, esse aspecto, apesar de ser muito extenso, mas a gente quer basear nesse primeiro momento só na importância da parte administrativa e na confiança que o cidadão tem que ter na Previdência, porque ele foi lá e fez um seguro. Ele confiou naquele seguro. Então, é por isso que a gente sempre alimenta a ideia de que o cidadão deve ir primeiro na Previdência Social, ouvir o agente previdenciário, para depois, se sentir lesado, buscar ou o sindicato ou o advogado, mas o advogado só entrará a partir do momento que for negado o direito dele de aposentar. Porque até então ele tem lá dentro para recorrer. Ele tem a junta de recursos, né? Ele tem os conselhos de previdência, então tem tudo isso aí para dar um suporte para o trabalhador inicialmente pleitear a sua aposentadoria. E isso é muito importante para o trabalhador, até porque ele próprio fica sabendo o que é interessante e o que é importante para ele, diretamente com o agente que ele fez a negociação, que é a Previdência Social. A gente trata de um ato de negociar. E se ele souber negociar bem, ele vai ter um bom benefício. Por que a gente cita o ato de negociar? Porque, às vezes, Janete, a gente pega um agente previdenciário que quer dar para o cidadão um pior benefício, né? Omitindo algum documento, né? Um exemplo, se o cara se ele ficou exposto todo o período dele a agente agressivo, ele tem uma aposentadoria especial, né? E se o agente previdenciário conseguir tirar um documento apenas de um período de trabalho, ele descaracteriza esse período especial. E isso aí acontece muitas vezes com as pessoas devido a essa maldade, essa má intenção, que, infelizmente, ainda existe em todos os setores do nosso governo. Olha, você vê, Nilton, a sua participação aqui é tão importante no que você acaba, primeiro, de disponibilizar o sindicato para as pessoas e desmistificar para as pessoas o que é a Previdência. Porque todos esses problemas eles acabam acontecendo pela falta, todos esses problemas, as dificuldades que o trabalhador tem de procurar a Previdência, ele acaba acontecendo pela falta de conhecimento das pessoas. Então, é muito importante a sua fala. Eu quero passar agora para a Priscila, que a Priscila tem mais uma pergunta para fazer. Priscila, fique à vontade. Bom, eu vou perguntar para o Nilton, com as atuais mudanças, o que melhora e o que piora na vida do trabalhador? Priscila, uma pergunta muito importante. Quando eu abri dizendo que a Previdência Social é uma entidade mais humana do planeta Terra, que ela atende desde o auxílio maternidade até o idoso, a gente já percebe que ela é bom para as pessoas. As reformas necessárias, a gente sempre defendeu. Reformas que vêm garantir, né, a estrutura, porque não consegue fazer milagre. Então, a gente defende essas reformas. Mas acontece que essas reformas que estão hoje vieram para inibir a aposentadoria. Então, eles criaram um falso argumento de que a Previdência Social está falindo. Só que eles não falam que a Previdência Social tem 12 fontes de arrecadação. Eles só colocam a arrecadação na folha de pagamento do trabalhador, que realmente, se fosse essa, só a fonte de arrecadação fosse apenas essa, realmente correria risco e precisaria uma reforma muito profunda. O que acontece é que tem outras fontes
que eles estão tentando inibir e cortar. Inclusive, Priscila, eles criaram a DRUR, né? A DRUR, não sei se você coloca, um documento que eles prorrogam, eles desviam, é um documento, um direito, é um direito que eles desviam os recursos da Previdência, né? É um direito que dá ao governo desviar o recurso da Previdência. Então, as DRUs fazem o seguinte, eles tiram o recurso da Previdência e aplicam em outros setores, aí fica a fonte de arrecadação vazia. Então, essa reforma, voltando à pergunta em si, a reforma ela veio, no meu entender, para inibir a aposentadoria. Ela não veio para poder melhorar a condição do trabalhador, do segurado, que vai lá e faz o seguro com a Previdência Social. Ela veio diretamente para dizer que o cara não vai aposentar com a idade que ele quer, ou que ele precisa, né? Que um cidadão, que antigamente a idade mínima, não vamos tirar a palavra antigamente, né? A aposentadoria proporcional, a idade mínima do cidadão, era 53 anos. Ele poderia, aos 53 anos, requerer a aposentadoria proporcional dele. Aí esse governo acha que é muito novo para o trabalhador aposentar. Mas um trabalhador aos 53 anos, exposto a agente agressivo de um setor de fundição, onde você sabe que aquelas partículas que exalam da fundição, ela atinge direto os pulmões do trabalhador e diminui a vida do trabalhador, esse trabalhador tem direito de aposentar mais novo, sim. Porque quanto mais velho ele ficar exposto a esse agente agressivo, mais ele vai diminuindo a vida dele. Então, é isso que a gente quer colocar para as pessoas que defendem de maneira ingênua a reforma da Previdência, é que essa reforma ela só é importante se ela vier de encontro com o interesse daquele que é o segurado direto, que é o cidadão. Agora, o governo quer, principalmente esse que está aí, ele quer um modelo de previdência que atende o bel prazer deles. E a gente percebe que as fontes principais de arrecadação da Previdência Social estão sendo diluídas. Então, voltando, para não ficar muito extenso, voltando à pergunta em si, a reforma ela está piorando para o cidadão, está inibindo a aposentadoria, dificultando as pessoas aposentar. O INSS está reduzindo a estrutura de atendimento. Para vocês terem ideia, hoje, o INSS está recebendo documentos só de online. Hoje, a parte física do INSS está fechada. Se o cidadão hoje, atualmente, quiser fazer algum serviço perante o INSS, ele tem que recorrer via online. Ou o cidadão simples, principalmente aqui de Bofete, da região da periferia, da situação rural de Botucatu, ele tem acesso fácil a esses programas de computador. Então, essa reforma ela está vindo para poder dificultar para o cidadão. Quer dizer, aposentando menos, gasta menos e tem mais dinheiro na Previdência Social. E aí tem mais dinheiro para desviar. Porque nesse governo, inclusive, na calada da noite, o Congresso voltou na calada da noite, a prorrogação da DRU até 2021. Então, já tem intenção de desviar dinheiro da Previdência Social para os outros setores. E, com isso, deixa de aposentar o cidadão hoje que depende da Previdência Social para sobreviver. Vocês imaginam hoje, com essa situação do coronavírus, se não tivesse esses benefícios da Previdência Social para poder dar um suporte para as famílias brasileiras, que situação que chegaria principalmente os municípios pobres, onde o recurso é pouco e não consegue a assistência social, não consegue atender o cidadão. Obrigada pela pontuação, foram pontos importantes que precisavam ser conceituados, né? E eu vou fazer mais uma pergunta, Newton. Qual a importância da Previdência Social na vida dos pequenos municípios e, em especial, na nossa região? Veja bem, até uma continuação do raciocínio anterior. Eu já estava dizendo a importância, hoje, dos benefícios de prestação continuada, né? Então, hoje, a Previdência Social nos municípios pequenos e em nossa região, ela tem uma importância econômica de extrema responsabilidade. O que significa isso? Hoje, a folha de pagamento da Previdência Social de Bofete é umas 4 ou 5 vezes maior do que o fundo de participação do município.
o chamado FPM. Bofete hoje, nós estamos hoje com 45 milhões de orçamento por ano, então nós temos hoje, o orçamento é diferente do FPM. Nós temos mais ou menos, se não for, não consigo falar exato, mas nós temos 2 milhões de FPM. Então, e a Previdência Social significa 4 ou 5 vezes mais do que isso, né? Hoje nós temos, devido ao fenômeno de chácaras, nós temos muitos aposentados aqui no nosso município, é o que sustenta o setor de serviço e alavanca a economia do município. Então, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Hoje, essa reforma que eles estão propondo, que dá para a gente até rever a situação anterior, Priscila, que é importante, que é muito complexa, fica muita coisa sem falar, sobre a situação do trabalhador rural. O trabalhador rural ele nunca foi orientado para poder contribuir com a Previdência Social. Ele sequer, às vezes, sabe que existe aposentadoria que venha dar direito a ele a requerer depois dos 60 anos. 60 anos homem e 55 mulher. Esse trabalhador, para ele requerer esse benefício, ele precisa de comprovar a atividade rural. E para comprovar a atividade rural no nosso município e nessa região, é um Deus nos acuda. O trabalhador precisa de ter tanto documentos, inclusive notas, que eles pedem para poder apresentar no período da aposentadoria, e jamais o trabalhador ele guardará, até porque ele não é orientado para esse fim. Então, esse trabalhador costuma receber o benefício de prestação continuada. Ao invés de ele aposentar aos 60, que era de direito na área rural, ele acaba tendo que esperar aos 65, que dá o direito de pegar o benefício de prestação continuada. E é esse benefício de prestação continuada que dá toda essa estrutura econômica para a família dele, esse benefício. Então, é isso, basicamente isso, Janete. A gente percebe com os inúmeros, né? Hoje os números hoje mostram que as grandes lojas, os grandes mercados, eles estão atrás disso aí. E com uma grande segurança, né, Janete? Uma grande segurança que eu, na minha história de vida e de muitos, eu nunca ouvi falar que a Previdência Social atrasasse um pagamento, né? Até os dias de hoje. Então, é por isso essa grande importância. E, para finalizar, Janete, a gente coloca aqui o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas da região à disposição de vocês. É um assunto complexo que requer mesmo uma programação de 1 hora, aberta para perguntas, que tem desde o primeiro passo do trabalhador da entrada da aposentadoria até as revisões, né? As revisões que a gente tem feito, muitas revisões em aposentadorias. O aposentado teve muitas perdas, enfim, são assuntos que requerem muito tempo. Então, a gente deixa a porta do sindicato aberta para vocês e a gente agradece essa oportunidade, principalmente da gente estar veiculando para todas as pessoas esse assunto de tamanha complexidade, né? E transferir para uma linguagem mais simples, às vezes, quando a gente abre para perguntas, que às vezes a gente quer falar, a ansiedade da gente de falar sobre o tema é tanto, que tem tantos assuntos, principalmente esses, de tentar mostrar para o cidadão simples comum que a Previdência é inviável, que a Previdência não é boa para ele, isso aí que deixa essa grande ansiedade da gente tentar querer falar tudo de uma vez num pequeno momento. Mas estamos abertos para esse debate com vocês, o momento que vocês quiserem. Ô, Pri, nós poderíamos ter um programa, né? Convidar o Nilton para fazer um programa que falasse especificamente sobre a Previdência, que tivesse perguntas, que ele pudesse responder. O que você acha, Nilton Salles, dessa nossa proposta? Ô, Janete, é uma oportunidade para todos nós, né? A gente exercer mais essa função da gente, do sindicato, de estar levando a informação para as pessoas mais simples. A gente coloca sempre as pessoas mais simples, Janete, que são as que estão mais expostas a serem enganadas, né? A gente vamos fazer assim, vamos pensar. Muito bom mesmo. E é muito bom o Nilton ter deixado à disposição nossa, das pessoas, dos nossos
ouvintes, antigo, né, ouvinte, o sindicato, né, o sindicato dos aposentados e pensionistas, para as pessoas irem lá conhecer e tirar suas dúvidas. Mas eu penso que as dúvidas serão tiradas por aqui, pela TV Saci. A nossa TV Saci, ela quer aproximar as pessoas aqui na região e informá-las, empoderá-las para que elas tenham conhecimento dos órgãos públicos e eu acredito que essa é uma oportunidade importante ter esse programa com você. Nilton, nós vamos encerrando por aqui hoje. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, todas as pessoas que estiveram conosco aqui nesse programa. Não esqueçam de dar uma joinha, dar um joinha lá. Convide mais pessoas, porque nós vamos ter esse programa e vai ser muito importante para vocês entenderem como funciona a Previdência Social. Muito obrigada, Nilton. Foi um programa excelente, a sua participação foi mais que especial hoje. Obrigado, Janete. Obrigado, Priscila. A gente está aí à disposição, de uma maneira humilde, que a cada dia a gente vai estudando e descobrindo essa parte da Previdência. A experiência que a gente tem nesse setor é de muitos anos atrás, a gente vem atuando nesse campo. Para você ter uma ideia, a gente, desde 1993, a gente vem debatendo esse tema Previdência, sabe? No nosso dia a dia. Então, eu agradeço e estou à disposição, tá? Abraço a todos. Agradeço também a Janete, ao Nilton pela oportunidade, pelo aprendizado, foi muito bom. E vamos continuar trabalhando para trazer mais informação para as pessoas.